Queremos saudar a todos que nos têm acompanhado nos estudos bíblicos a cada semana da Escola Dominical. E agradecer também a todos vocês e aos nossos líderes, apóstolo Oriel de Jesus e Jussara de Jesus, por nos dar esse privilégio. Estaremos estudando hoje mais uma aula com um assunto muito importante. Desta semana, lição número 7, com o título de Cultuando a Deus com Liberdade e Reverência. É um assunto meramente espiritual e espero que todos sejam ricamente abençoados pela palavra que estaremos ensinando. O texto bíblico para a leitura da lição de hoje está em 1 Coríntios 14, 26 ao 32, que diz assim, vou ler um pouco pausadamente para você entender melhor. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmos, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. E se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2 ou, quando muito, 3, e por sua vez, e haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. E fale 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Mas se a outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. Porque todos podereis profetizar uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estejam sujeitos aos profetas. Essa ordem que está sendo colocada aqui, no caso para os dons espirituais, é uma prática que devemos ter nos cultos pentecostais, que é a reverência, porque nós estamos na presença de Deus. Por isso que em Levítico 10, 1, já no Velho Testamento, no templo do tabernáculo, diz assim, reverência na adoração não é uma questão de formalidade, mas de respeito. Mais do que isso, está escrito em 1 Samuel 15 e 22, isso no Velho Testamento. O ritual religioso sem reverência é desobediência e não tem aceitação divina. Por isso, aquele cuidado que devemos estar quando estivermos cultuando a Deus na igreja. A verdade, o texto áureo está em João 4, 24, que diz assim, Deus é espírito. Importa que os que adorem, o adorem em espírito e em verdade. João 4, 24. A verdade prática. Adoração em espírito diz respeito à posição espiritual do adorador. Isso quer dizer que o que vale diante de Deus é como adorar, não onde adorar, é como adorar, seja em qualquer lugar, mas referencialmente aqui na igreja que nós estamos tomando como base a igreja de Coríntios. Como eu disse inicialmente, é um culto meramente espiritual e é muito importante que você esteja aí nessa espiritualidade que se requer daquele que são batizados com o Espírito Santo. Em 1 Coríntios 2, 12, 15, diz assim, mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Cultuando a Deus. Deus é conhecido primeiramente como Jeová, isso quer dizer autoexistente. Antes da criação, Deus já existia. Isaías 9,6 diz que Deus é o Pai da eternidade. O Salmo 90 diz, por sua vez, que de eternidade a eternidade, Ele é Deus. Então Deus, na sua pré-existência, antes de criar todas as coisas, e a eternidade ainda nem existia, porque Ele é Pai da eternidade.
Mas Deus já existia nas três pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. E Deus, então, vivia, não se sabe e nem se pode medir em eternidade e em tempo. Mas Deus já existia, Ele é pré-existente, Ele é sempre eterno. Por que eu fiz essa contextualização? Porque o tema do assunto requer isso. Trata-se de cultuar a Deus. E para cultuar a Deus aqui na igreja, ou entre os homens, ou aqui na terra, é necessário que nós conhecemos que Deus já era cultuado e adorado na eternidade, quando Ele criou todos os seres celestiais. Para quê? Para que Ele fosse adorado e prestasse-lhe culto. Veja o que é que diz Isaías 6:2, para você entender. Eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 alas. Com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os anjos já adoravam a Deus lá. E aqui faz uma referência que toda a terra, essa toda a terra não havia, nem havia sido criada. Mas se nós fomos criados, nós somos quem devemos adorar a Deus aqui. Essa visão que Isaías teve da adoração, do culto, cultuando a Deus lá nos céus. João depois, foi 730 anos, Isaías, João depois, 70 anos depois da morte de Jesus Cristo, João também foi arrebatado. E veja o que aqui João também viu a respeito da adoração nos céus. Apocalipse 7:9. Depois destas coisas, olhei e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos e povos, línguas, que estavam diante do trono, perante o Cordeiro, trajado de veste branca e com palmas em suas mãos. E clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e os anciões e os 4 animais, e prostravam-se diante do trono, sobre o seu rosto, adorando a Deus. Isto é, cultuando a Deus. Cultuar a Deus é a adoração. E liberdade e com reverência. Por isso que nós vemos em Eclesiastes 5:3, a reverência no culto significa ter consciência da majestade divina. Se lá nos céus eles tinham consciência disso, aqui na terra, nos cultos, nas igrejas, nas assembleias, tem que ter essa mesma característica. 1 Coríntios 14:20. A espiritualidade pentecostal, que é o nosso caso, a igreja pentecostal, não elimina a maturidade e nem o bom senso. E por fim, 1 Coríntios 14:23 e 15, liberdade e reverência são características do culto pentecostal. Então nós estamos aprendendo hoje a respeito de cultuar a Deus com culto pentecostal, porque somos espirituais e não mais carnais. No Antigo Testamento, Deus já requeria essa reverência. Veja que quando ele instituiu o tabernáculo, ele separou, já disse no estudo passado, uma tribo de Levi para prestar-lhe cultuação. E nesse tabernáculo havia 3 repartições. Primeiro, o átrio, para que os pecadores pudessem sacrificar animais inocentes, e assim Deus não cair a ira sobre eles. No Santo dos Santos estavam os sacerdotes que entravam para fazer as intercessões por cada um que ia apresentar o seu sacrifício. E no lugar santíssimo estaria ali a arca da aliança com o propiciatório, onde o sacerdote entrava uma vez por ano para oferecer por todas as nações os sacrifícios em prol da santificação do povo, e para que a presença de Deus pudesse ser manifestada no Santo dos Santos, no lugar santíssimo. E assim, meus irmãos, trazendo para o nosso dia de hoje, no Novo Testamento, Jesus veio do céu. Ele veio do céu para resgatar um povo para Deus, para que
os salvos pudessem aqui na terra adorar a Deus na beleza da sua santidade e cultuar a Deus com liberdade e com reverência. Por isso, nós vamos ver em João 14, 1, diz assim, 1 João 4, 23. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que adoram, adorem em espírito e em verdade. Essas palavras são palavras de Jesus dita à mulher samaritana quando estava no seu ministério terreno. E a mulher samaritana não era judia, não era do povo de Deus. O primeiro povo de Deus, nós somos o segundo, a igreja, os salvos. Ele já dizia da necessidade que tinha de ter a adoração, ou seja, cultuar a Deus. Esse é o princípio da salvação. Vamos ao tópico número 1 da nossa lição. O culto pentecostal, liberdade e reverência. O cristianismo não tem o objetivo de padronizar o mundo. Não é para isso que Jesus veio. Ele veio para salvar. Não veio para destruir a cultura dos povos. Também não. A mensagem do cristianismo é essa sim, essa universal. Como está escrito em Mateus 28, 19, quando Jesus disse, ide e ensinai. Fazei discípulos de todas as nações. Então é universal. Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para que assim a igreja fosse povoada pelos salvos. Né? Eles ficariam bem a igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Cada povo cultua a Deus conforme a sua cultura, mas a servir a Deus é a forma bíblica daqueles que foram salvos para prestar o quê? Culto a Deus com liberdade e com reverência. Tópico 1 do ponto 1 do tópico 1. A flexibilidade cristã. A religião cristã é flexível. Cada denominação tem o seu modo de fazer os seus cultos, a sua forma de fazer as suas reuniões, as suas assembleias. Mas o princípio é o mesmo. Esse princípio está no versículo 26, que é o parte da leitura, que diz assim, é a ordem do culto. Que fareis, pois, irmãos, cada um, quando vós juntares, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem línguas, tem interpretação, faça tudo para edificação. O objetivo é glorificar a Deus, adorar a Deus e edificar a igreja, que é o corpo de Cristo. O culto pentecostal é a nossa liturgia. Isto é a forma como adoramos a Deus. Nós temos o exemplo da igreja primitiva, estamos aqui, que Paulo nos trouxe, em 1 Coríntios, o modelo da igreja de Coríntios. Ponto número 2. O culto em si. O culto é um termo cujo sinônimo é a adoração. Jesus fez a referência a essa adoração na última tentação, quando ele diz assim, para Satanás, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então, nós vemos aqui o sentido de adorar é também de servir. Nós servimos a Deus. Por isso, essa flexibilidade tem um significado. Nós temos liberdade para adorar a Deus, porque cada um serve conforme o Espírito vai lhe conduzindo para esta adoração e para o serviço que devemos realizar para Deus. Em Romanos 12, 1, Paulo faz aquela citação, clamando aos crentes, clamando os salvos, a irem à igreja prestar o seu culto nacional. Ele diz assim, 12:1, rogo-vos, pois irmãos, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto nacional. E nesse nosso culto nacional
é porque nós estamos ali para adorar a Deus, a beleza da sua santidade. Estamos ali para sermos edificados pela palavra, ser edificados por tudo quanto eu vou falar desse texto que eu li, e assim a igreja vai crescendo. E assim nós vamos desempenhando o nosso papel de salvo na face da terra. Ponto número 3. A reverência no culto. A adoração a Deus é o momento mais sublime da vida cristã. Eu vou repetir isso que é importante. A adoração a Deus é o momento mais sublime da vida cristã. Adorar a Deus. Aí me faz lembrar de que quando tem uma reverência de um presidente que vai uma posse, ou seja lá o que for, de ordem política ou social, há uma reverência, ali há uma verdadeira... o povo está verdadeiramente sintonizado para prestar homenagem ou participar daquele evento. A celebração é a exaltação, por isso que é muito mais importante essa cultuar a Deus. Porque a celebração é a exaltação, a majestade divina. Isso deve oferecer com reverência. A reverência é a nossa postura. Lembra-se que Deus disse para Moisés, quando ele se revelou na sarça ardente, Moisés estava no campo, e Moisés chegou-se ao monte onde estava a sarça ardente, e Deus disse para Moisés, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que pisa é santo. Santidade é o que Deus requer de nós, porque Deus é santo, e nós devemos estar em santidade, se quisermos realmente cultuar Deus e adorar. A reverência é tão importante quando se cultua a Deus e adora a Deus, que Jesus Cristo, no seu ministério terreno, no começo, ele deu o sinal da transformação da água em vinho, foi para Cafarnaum e subiu para Jerusalém. E quando ele chegou e foi ao templo, Jesus Cristo ali repreendeu os que estavam fazendo da casa de Deus casa de comércio. Ele repreendeu os cambistas, pegou o azorrague e desceu o azorrague sobre o zelo, porque ele estava sem reverência da casa de Deus. E quando ele foi concluir seu ministério, na última semana, que ele subiu e foi recebido triunfalmente em Jerusalém, no dia seguinte ele foi para Betânia, e quando voltou de Betânia, foi ao templo, e lá novamente ele repetiu a mesma façanha. Ele foi ao templo e repreendeu os cambistas que depois de 3 anos e meio estavam novamente sem nenhuma reverência à casa de Deus, fazendo comércio na casa de Deus. Então a reverência é importante se nós quisermos realmente ter liberdade para adorar a Deus. Com liberdade sim, mas com reverência acima de tudo. Tópico número 2. O centro do culto pentecostal. Agora vamos falar mais diretamente sobre o culto pentecostal. A igreja e toda a congregação, ou a assembleia, que se reúne em torno do nome de Jesus Cristo, como Senhor e Salvador pessoal, é o lugar onde nós temos determinado por Jesus Cristo, que edificou a igreja, para ali prestarmos adoração a Deus. Muito importante. Ponto 1. O centro da nossa adoração. Do tópico 2. O Senhor Jesus Cristo é o centro da nossa adoração. E da mensagem que é pregada, as mensagens pentecostais. É muito importante que as mensagens, em sua maioria, seja mensagem cristocêntrica. Jesus Cristo deve ser adorado e as suas mensagens devem ser cristocêntricas. A nossa declaração de fé cristã diz que reunimos com o corpo de Cristo, porque nós formamos o corpo de Cristo para formar esta igreja, para adoração pública ao Deus Trino. Uma coisa que eu quero citar aqui, já sei em algumas aulas passadas. Quando nós adoramos a Deus e alguns têm mais costume de referir-se a Jesus Cristo, outros têm mais costume de referir-se a Deus, outros têm costume de referir-se mais ao Espírito Santo. Porém, qualquer um dos três que você mencionar, você está se referindo aos três, porque os três são a unidade da Trindade. Um tem mais apego com o Espírito Santo, o outro tem mais apego com Jesus Cristo, não importa. O importante é que você faça menção do nome de Jesus Cristo. E aí ele tributa a ele
a sua adoração. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, não confiamos na carne e nem servimos a carne. Veja que está escrito em 1 Pedro 2,5. 1 Pedro 2,5. Nós também, como pedras vivas, edificado casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Nós somos as pessoas que fomos chamadas, escolhidas, separadas, salvas, nos tornamos filhos de Deus e remido pelo sangue de Jesus com a redenção aguardada com a bendita volta de nosso Senhor Jesus Cristo, ou quando Ele nos chamar, para que assim possamos estar com Deus, no paraíso ou no final de todas as coisas, na cidade santa. Ponto 2. Um culto vibrante no poder do Espírito. Nós temos que ter entusiasmo, nós temos que ter gozo, nós temos que ter alegria, nós temos que ser fervorosos. Viu o exemplo do nascimento da igreja no dia de Pentecostes? Era um barulho tão grande, era uma glorificação tão intensa que chamou a atenção dos moradores. Então eles foram atraídos, né, por aquele barulho. Então nós podemos conceber uma igreja que faz um culto em que passa uma mosca que passa, dá para se ouvir o seu sonido. Não, o barulho tem que ser de adoração, de glorificação, de exaltação. Você viu que os textos que eu li, quando Isaías e quando João foram arrebatados em espírito e foram ao trono de Deus na eternidade, o que aconteceu ali com os anjos, com os arcanjos, com os serafins, com os querubins, com os 24 anciões, enfim, todos os seres celestiais prestando tributo, glória, honra e adoração a Deus. Assim deve ser os nossos cultos, no caso, o culto pentecostal. A comunidade cristã de Corinto nos ensina muita coisa sobre o culto. O culto consiste num pregador falando, pregando para um rebanho. E conta com a atenção de todos quantos estão participando ali, atento e com o seu ouvido para acontecer o que diz, o que Jesus falou para as 7 igrejas da Ásia. No final de cada uma dessas 7 cartas, estava escrito assim: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então nós temos que estar participando, atento ao que o pregador está falando. É bem verdade. Mas nós não podemos ficar parados como se estivesse assistindo uma solenidade de homens ou de reverência. Sim, reverência sim, mas participando. Veja o que diz Filipenses 3,33. Somos nós que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Isso quer dizer que nós, foi uma das aulas que eu dei, temos o fruto do Espírito para podermos estar atuando com todas aquelas qualificações para podermos prestar um culto racional, um culto pentecostal, onde nós participamos. É muito comum, nos cultos até pentecostais, das igrejas pentecostais, o pregador está pedindo. Alguém pode dar glória aí? Não é para isso acontecer. A glória tem que ser espontânea, porque nós não estamos pregando em função de eloquência ou de um pregador que possa ter uma boa pregação, mas porque nós estamos ouvindo a palavra de Deus e é o Espírito de Deus que está no nosso meio, junto conosco. Ele é o interlocutor para levar a nossa adoração a Deus. Então, é para vir espontaneamente. Uns glórias, aleluia, e outros, é o último tópico, é o ponto da lição, em línguas, outro intérprete, outros com profecia, e por aí afora que eu vou falar no último tópico. Vamos então para o ponto 3. Características pentecostais. A liturgia dos cultos estava na oração e nos cânticos. Oração e nos cânticos. E também nesta adoração, que é a parte mais importante para quem realmente está cultuando a Deus. Porque aqui, meus irmãos, é simplesmente um aprendizado, é um estágio. Porque, na realidade, quando nós formos salvos e estivermos na glória definitivamente,
nós iremos estar em igualdade junto com os anjos, junto com todos aqueles seres celestiais, fazendo a nossa participação. Então, nós somos aqueles que irão estar nos céus, fechando esse plano de Deus para os seres celestiais e para os seres humanos que forem salvos. Tópico número 3. Como se expressa a liturgia de nossas igrejas? Esse é, para mim, o ponto mais importante. Como se expressa a liturgia de nossas igrejas? As reuniões de adoração em nossas igrejas são diversificadas. Eu já falei isso no decorrer da lição. Temos cultos da família, temos cultos da palavra, temos culto de oração, temos curso de libertação, temos curso de jovens, temos serviço com as crianças, com os adolescentes, temos o ensino da palavra de Deus, enfim, é diversificado. Mas tudo isso é para que o nosso conhecimento seja ampliado, para que nós tenhamos entendimento no nosso servir a Deus. Ponto número 1. Nossas reuniões de adoração. A nossa liturgia é simples e permite que qualquer irmão e irmã adore a Deus em liberdade. Sim, por que em liberdade? Porque quando aceitamos Jesus, nós já temos a capacidade de testemunhar da nossa própria salvação. E aí a igreja tem e permite que cada um venha dar o seu testemunho. Nós temos a capacidade de estar ali e no Espírito podemos adorar a Deus com cânticos espirituais, com línguas estranhas, com profecias, enfim, com toda a liberdade. Os testemunhos sobre a salvação, falar da salvação, falar dos milagres, falar da evangelização, tudo isso inspira e leva a igreja a ser abençoada, porque a bênção de Deus enriquece e isso nos torna cada vez mais forte e firme na presença de Deus. E foi assim que a igreja cresceu. Ponto número 2, do tópico número 3. Culto pentecostal. Aqui eu vou encerrar e eu vou me ater aqui justamente ao texto que nós lemos, que é o modelo da igreja de Coríntios. Nossas reuniões coletivas de adoração apresentam as mesmas características dos cultos em Coríntios. As manifestações dos cultos que os apóstolos mencionam em 1 Coríntios 14, que é o texto que eu li, são reais entre nós hoje. A nossa igreja nada deve para a igreja de Corinto. Pelo contrário, nós temos que ser até mais fervorosos que eles, mas no entanto não somos. Quando vos ajuntei, diz lá o versículo 14, 26, quando vos ajunteis, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. E assim nós vamos vendo o que vai acontecendo no culto pentecostal. Com essas manifestações espirituais na igreja, não é para que o ímpio possa se converter, mas é para que a igreja seja edificada. Em 1 Coríntios 14, que nós lemos, vou então entrar nesse assunto. 1 Coríntios 14, a partir do 27. Versículo 27, nós vamos ver como é que o Espírito Santo de Deus opera entre os crentes que são pentecostais e batizados com o Espírito Santo. A liturgia de nossas igrejas pentecostais é simples. Permite que qualquer irmão ou irmã adore a Deus com liberdade e também com referência. Então o versículo 27 diz assim: e se alguém fala língua estranha, porque é batizado com o Espírito Santo, faça-se isso por 2, ou, quando muito, 3, e por sua vez haja intérprete. É quando você vê que alguns irmãos estão falando e se ressaltando com variedade de línguas, então que não fique falando 2, 3, 4, 5, 6, mas aguardando que um deles possa ter o dom de interpretação, como diz o 28. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Isso quer dizer o seguinte:
2, 3, 4, tem que se calar os que não têm o dom de interpretação, para que fique somente aqueles dois, que um vai estar falando em línguas estranhas, né? E o outro vai interpretar. E a igreja aí fique calada. Mas não impede que você esteja em espírito falando com Deus. Porque tudo é com decência e ordem. O 9. E falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Isso quer dizer o seguinte, que as profecias têm que ser genuinamente do Espírito Santo de Deus. E isso não é difícil para quem tem o dom do discernimento. Por isso, na escola dominical, eu sempre falo para os irmãos, procurem o melhor dom é o de profecia. Mas o dom de discernimento é muito importante, porque nós estamos vivendo num tempo em que nós precisamos discernir os espíritos, o que está aqui justamente dizendo. E fala 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Mas como julgar? Você não pode julgar o profeta, mas você pode julgar as profecias se provém de Deus. 30. Mas se a outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. Não se pode ter ao mesmo tempo 2 profetas, um falando em língua, outro interpretando, ou um profeta falando em língua, ele mesmo interpretando, porque tem o dom de interpretação, e o outro também está falando em línguas estranhas naquele momento. Não, tem que estar a igreja em silêncio para ouvir o que o Espírito está falando à igreja. 31. Porque todos podereis profetizar, isso é bem verdade, os que têm o dom de profecia. Uns depois dos outros, isso é a ordem, isto é a sequência. Para que todos aprendam e todos sejam consolados. Porque a profecia vem para consolar. Os dons são para edificação e consolação da igreja, pois nós estamos na presença de um Deus que está sendo cultuado e nós estamos fazendo com liberdade, com reverência, e Ele está falando conosco. Nós estamos mandando para o céu nossa adoração, nosso louvor, e Deus usando os seus vasos para falar conosco. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Isso é importante, né? Muitas das vezes nós queremos falar num momento como esse, em que Deus está usando um ou outro, mas o Espírito que está em mim me suscita a falar também, mas ele está sujeito ao profeta, então eu me calo, porque o Espírito não invade, não é por força nem por violência, e nem por imposição, mas está sujeito ao profeta. E assim a igreja é edificada. Você pode dar um glória a Deus por isso? Pode dar. Conclusão do nosso ensino. Os nossos cultos devem ser dinâmicos, mas espontâneos. Em nome de Jesus e com espontaneidade e reverência. Nós não somos espectadores para participar de um culto como se estivesse num culto fúnebre ou como se estivesse no enterro. Não, nós somos libertos e temos o Espírito que se movimenta em nós, porque há liberdade. Nós não estamos no teatro, não estamos no cinema, não estamos em nenhum lugar, uma repartição pública que exija hospital, que exija no funeral. Não, nós estamos na igreja e cheio do Espírito Santo de Deus para falar conforme o Espírito Santo de Deus nos conceda o que falar. E assim nós possamos ter um culto em que nós levamos a Deus a nossa adoração, o nosso louvor, e Deus fala conosco e usa os seus vasos, usa os seus profetas, para que assim sejamos edificados e abençoados. Eu quero agradecer a Deus pela sua presença, pela sua participação, por ter estado aí ouvindo essa palavra, e que você seja edificado, e que você traga para si o conhecimento do que foi ensinado hoje. E que Deus permita que você possa realmente colocar em prática todos esses ensinamentos. Vamos agora orar a Deus, agradecer por tudo isso que lhe digo com toda segurança. Você viu os textos que eu ensinei, não falei de mim mesmo, mas falei tudo que está escrito. E porque está escrito, Deus tem compromisso com quem ouviu. Bendito Deus e Pai,
Te rendemos graça por esse estudo, por a tua palavra, por esse ensinamento, porque o teu Espírito nos falou e nos ensinou acerca, Senhor, daquilo que é importante para que nós possamos, Deus, ter sabedoria e prestar a Ti realmente a nossa adoração. Nós possamos cultuar a Ti, Senhor, com entendimento. Por isso, Senhor, abençoa cada um, guarda, protege e lhe dá, Senhor, a vitória em nome de Jesus. Muito obrigado e assim esperamos nos encontrar novamente, se Deus e for a vontade de Deus. Amém?